Quero ler com vocês Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. Diz o seguinte, ainda não apareceu na tela. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, o Messias prometido, que foi profetizado pelo profeta Isaías, que a virgem conceberia e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Esse Jesus esteve aqui na terra, operou milagres, curas, abriu olhos de cegos, abriu ouvidos, ressuscitou, Pai, a filha de Jairo, ressuscitou várias pessoas, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, abriu os olhos de Bartimeu, deu saúde a leprosos. Esse mesmo Jesus é aquele que dá uma ordem, o vento, o mar obedece. É o Jesus que está sentado à direita do Pai, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito está aqui presente para desempenhar o mesmo papel de Jesus. Amigo Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha tomar conta da atmosfera desse culto. Amigo Espírito Santo, enquanto a palavra é ministrada, que os corações sejam aquecidos pela fé, que uma fé venha ser gerada, e que a igreja possa entender que certas coisas aos olhos de um homem é impossível, mas como Jesus diz, para Deus, para Jeová, tudo é possível. Nós queremos lançar fora toda a timidez. Nós não queremos permitir que a dúvida entre no nosso coração. Nós não queremos expressar o que os discípulos expressaram: quem é este? Porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Jesus, presente com o Senhor, o Pai, através do Espírito Santo, que é perceptível a presença dEle. É perceptível a presença dos anjos nesse ambiente, neste local. E nós pedimos que os teus anjos estejam batalhando ao nosso favor. Que toda interferência maligna seja totalmente anulada em nome de Jesus. Que seja subjugado toda ação das trevas, e que todo espírito seja amarrados, repreendidos, amordaçados. E hoje é uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de libertação. E é uma noite de nós vivermos o nosso milagre. Hoje é a noite de nós conquistarmos o nosso milagre. Hoje é a noite de nós nos apropriarmos do nosso milagre. Hoje é a noite onde a mãe vai ouvir a resposta favorável do Senhor, e o filho vai ser liberto. Pai, hoje é a noite, Pai, onde Baiana estará clamando, o sacerdote vai ouvir, e ele vai falar: seja conforme o seu pedido. E como sacerdote, eu quero liberar essa mesma palavra sobre a igreja: seja conforme o seu pedido.
O que você tem pedido diante de Deus, você receba a cura, você receba o milagre, você veja o improvável, o impossível acontecendo. Você que se encontra desesperado, eu quero liberar a socorro, porque Jesus está vindo para o outro lado, ao seu encontro, e Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Sinta o calor do Espírito Santo aquecendo o seu coração, gerando fé no seu coração. Mande embora toda dúvida, toda incerteza. Se apegue à fé da Raíssa, que ela ouviu o testemunho da Regina. O coração dela se aqueceu e uma fé foi gerada. E o médico falou, e os médicos dizem que endometriose não tem cura, mas tem sim. Porque a endometriose, toda doença e enfermidade vão desaparecer dos corpos em nome de Jesus, amém? Então, queridos, se você pegar esse capítulo 4 de Marcos, ele relata Jesus ensinando várias parábolas, começando da parábola do semeador, e ele foi ensinando, eu não sei se ele ensinou durante o dia todo, ou se ele ensinou por alguns dias. Ele estava na cidade marítima, porque ele falou, passamos para o outro lado, entrar no barco. Não sei se ele estava em Cafarnaum, de repente ele estava em Cafarnaum, de repente ele estava fazendo um intensivão Souza ali em Cafarnaum. E quando ele terminou o ensinamento, ele falou para os discípulos, passemos para o outro lado. E eu quero, dessa primeira parte do passemos do outro lado, eu quero citar duas coisas para você. A primeira foi uma palavra de conhecimento que Jesus falou, que o Espírito Santo tocou no meu coração enquanto estava meditando essa mensagem. Ele mandou dizer assim, diga às pessoas que estão me ouvindo, talvez você esteja do outro lado, você está vendo as coisas acontecerem do outro lado você está vendo Jesus ensinando, do outro lado você está vendo Jesus curando, do outro lado você está vendo Jesus libertando. E o Espírito Santo falou comigo que tem pessoas que estão assim, acenando assim, tentando chamar a atenção de Jesus, mas parece que é impossível, é improvável, parece que Ele não está te enxergando, parece que Ele não está se movendo ao seu favor, e você está começando a ficar desesperado, a sua fé está começando a ficar abalada, porque você está está vendo Jesus entrando no barco, e você está achando que Jesus não vai até você. Jesus está dizendo, é verdade que a rota é várias, porque eu vou em vários lugares para curar, para libertar, para transformar pessoas, mas Jesus está dizendo, você que está desesperado, não fique desesperado, eu vou entrar no barco, eu vou em outros lugares, mas eu também vou até você, e eu vou curar você, eu vou mudar você, não fique preocupado, não entre em desespero, eu estou indo ao seu encontro, para mudar a sua vida, eu estou indo ao seu encontro para mudar a sua história, eu não estou não está passando desapercebido por mim, a sua história, a sua aflição, o que você está vivendo, o que você está passando, eu estou determinado a ir até você, eu estou determinado a ir até os seus familiares, eu estou determinado a ir até o seu pai naquela UTI, eu estou determinado a ir até o seu irmão naquele quarto de hospital, eu estou determinado a ir ter um encontro com eles, porque hoje é a noite de milagre, de cura, de salvação e libertação. Por isso Jesus está falando, passemos para o outro lado. Você está do outro lado, então se alegre o seu coração, porque Jesus está indo até você. E a segunda coisa que eu quero falar sobre passemos do outro lado, não foi os discípulos que liberaram essa palavra, passemos do outro lado. Não foi Pedro que falou, passemos do outro lado. Não foi Tiago que falou, passemos do outro lado. Não foi João, muito menos João, ou qualquer um dos outros 12 que diz, passemos do outro lado. Quem disse passemos do outro lado foi? Me ajuda a pregar, gente. Quem disse passemos do outro lado foi quem? Foi Jesus que disse passemos do outro lado. E eles obedeceram a Jesus. Entraram no barco. E
logo na frente você vai ver que levantou-se uma tempestade, as ondas cresceram. Ei, às vezes você vai estar obedecendo Jesus, mas a tempestade vai se colocar no meio do caminho. O vento as ondas irão elevar-se, estarem mais altas do que o barco. Pastor, eu comecei a obedecer, eu comecei a fazer a campanha Souza, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, começou tudo a dar errado, as ondas estão aumentando, a tempestade está mais forte, está batendo medo. Ei, fique firme, não seja tímido, mantenha a sua fé, porque Deus te deu ordem, deu autoridade sobre a tempestade, sobre as ondas. E lá na frente você vai falar: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Mas pastor, eu comecei a orar, comecei a fazer a campanha, e a situação do meu pai está piorando, da minha mãe está piorando. Mantenha-se o foco, mantenha-se firme. Em nenhum momento Jesus falou assim: começa a me servir, porque as coisas vão ser um mar de rosa, vai ser tudo bom para você, tudo tranquilo, você não vai ter estresse. Ei, queridos, o papel do inimigo é levantar contra você, é resistir. Eu preguei há um tempo atrás aqui, há umas 3 semanas atrás, estamos em guerra. O ano passado, de 24, 25, minha esposa caiu da escada, e eu fiquei a virada do ano no hospital. Dia 24 agora, minha filha teve um diagnóstico numa doença, e eu estava dia 24 lá, no hospital com ela. Ei, o papel da tempestade é aparecer, a onda é ficar mais alta, mas aquieta o teu coração. Pare de ficar olhando o momento da tempestade, comece a olhar o depois da tempestade. O depois da tempestade, que você vai passar por outro lado, você vai vencer a tempestade, você vai vencer as ondas, e Deus vai ser glorificado através de você. Não é o fato de você estar obedecendo a Deus que nada vai acontecer. Você vai estar obedecendo a Deus, vai estar acontecendo alguma coisa, mas eu quero dizer para você: não se preocupe com essa coisa, porque Deus de maneira nenhuma vai perder o controle da situação. De maneira nenhuma o diabo vai ser mais forte do que Deus. Ei, não existe briga entre Deus e o diabo. Se Deus quisesse, num estalar de dedo, Ele acabaria com todo o inferno. Mas para mostrar para o diabo o plano de Deus foi assim algo incrível, porque Ele escolhe você, uma pessoa, uma criatura feita do pó e da terra. Eles eram seres angelicais que carregavam poder, foram expulsos do céu, e Deus vai falar assim: eu não vou entrar nessa guerra, porque se eu entrar nessa guerra, eu vou ganhar de goleada, mas eu vou ganhar de goleada de outra forma. Eu vou pegar o homem que eu criei do pó e da terra, o homem que eu coloquei o meu espírito, vou usar esse homem, vou usar essa mulher, vou usar uma criança, e vou derrotar o diabo através deles, porque eles vão acreditar na autoridade que eu tenho. Essa autoridade vai ser liberada sobre eles, e a igreja vai se posicionar como uma igreja vitoriosa. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir doença, enfermidade, virão, mas todos serão quebrados em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus para curar, para libertar e para transformar. Então, não fique com medo da tempestade. Então, não temas. E outra coisa, não esqueça-se de Jesus. O versículo diz: deixando a multidão, o levaram consigo. Deixando a multidão, o levaram. Sabe por que tem situações onde as pessoas não estão vivendo um milagre? Porque estão levando a multidão junto. Ei, não é para você levar a multidão, é para você levar Jesus. Tem certas situações que você vai ter que tirar pessoas, você vai ter que tirar escolhas, você vai ter que tirar estilo de vida que você está vivendo, para você poder ter Jesus dentro do seu barco. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe a multidão. O que você vai querer? Não tem como ser os dois juntos. Certas multidões têm nome.
Qual é o nome da sua multidão que você está preferindo ela ao invés de Jesus? E às vezes é por isso que o milagre não está o quê? Acontecendo. Deixando a multidão, pegou ele e colocou no barco. E tem pessoas que até chegam a despedir a multidão, mas permite que Jesus entre no barco do vizinho, porque a palavra diz que alguns barcos seguiam. Talvez você está querendo pegar a carona na fé do seu pai. Ei, Jesus tem que estar no barco do seu pai, tem que estar no seu barco também. Talvez você está querendo pegar a carona na fé do pastor, da equipe Souza. Não é assim que funciona. Jesus tem que estar no barco do pastor, Jesus tem que estar no barco da equipe, mas Jesus também tem que estar no seu barco, porque senão você não vai viver um milagre. Porque Jesus estava no barco, eles viveram o milagre. E quantas pessoas que até começam bem, tem pessoas que colocam Jesus no barco e levam Jesus no barco, mas chega um momento que, em dado momento da vida, elas fizeram com que Jesus descesse do barco. E Jesus tem que estar o tempo todo no barco, para que quando a tempestade vier, Ele esteja presente. Quantas pessoas que caminharam com Jesus, convidaram Jesus para estar no barco, e depois que se tornaram um grande empresário, Jesus já não tinha espaço no barco. Esquecem que lá na frente a tempestade vai vir, e quando a tempestade vier, se Jesus não estiver no barco, vai dar muito ruim. E aí entra em desespero. Ei, você precisa convidar Jesus para a festa do seu casamento, porque se faltar vinho, ele não estiver, o que vai acontecer? Vai ter vergonha. Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Quantas pessoas que não convidam Jesus para o casamento? Quantas pessoas que não convidam Jesus para estar presente todos os dias no seu casamento? E quando a tempestade vem, a ausência de Jesus vai abrir um buraco, vai abrir uma porta, e as coisas ruins irão acontecer. Hoje à noite você convidar Jesus para estar no seu barco chamado casamento. Hoje à noite você convidar Jesus para o seu barco chamado relacionamento com os seus filhos ou com o seu cônjuge. Hoje você tem que convidar Jesus no seu barco para você falar assim: Pai, Jesus, vem no meu barco, eu estou perdendo a paciência, eu estou perdendo o controle, aquela pessoa, aquele meu patrão está me tirando do sério, eu preciso do Senhor no meu barco. Jesus está no seu barco ou está no barco dos vizinhos? Porque se ele estiver no seu barco, a tempestade vai vir. Você pode até entrar em desespero, mas se você acordá-lo, Ele vai te proteger. O problema é quando a gente acha que Jesus está no barco, Jesus não está no barco, como Sansão. Depois que a Dalila cortou os cabelos de Sansão, ele chegou e ela despertou ele falou assim: ei Sansão, os filisteus estão aqui. Ele levantou assim e pensou: eu vou contra ele como das outras vezes, vou subjugá-lo. E a palavra diz: não sabia ele que o espírito havia sido retirado dele. Porque pessoas não vivem milagres? Porque em algum momento da vida Jesus não teve mais espaço no barco e teve que descer do barco. Ele queria descer? Não. Às vezes ele foi colocado para fora do barco. Mas hoje à noite que você vai falar assim: Jesus, me perdoa, eu quero que o Senhor volte novamente para o barco, porque eu preciso ir para o outro lado. Eu preciso ir para o outro lado. Eu preciso fazer como Jairo. A palavra diz que a filha de Jairo estava doente, enferma.
E a palavra diz que Jairo foi até Jesus e falou: mestre, vai até minha casa, porque a minha filha está terrivelmente enferma ao ponto de morrer. E Jesus falou: eu vou. Ei, o que Jesus está falando para você é isso: me convida para entrar no barco de novo, porque eu quero ir com você. E quando eu vou com você, no meio do caminho milagres acontecem, porque foi no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Jesus está dizendo: ei, permita eu entrar no seu barco, mesmo que a sua vida seja corrida, seja atarefada, seja aquela loucura, mas eu quero estar no barco com você, nessa vida atarefada, nessa loucura, porque conforme nós iremos andando junto, seu pai vai sendo curado, sua mãe vai sendo curada, seu irmão vai sendo curado, seu filho vai sendo curado, a porta vai se abrindo, o milagre vai acontecendo. Eu só quero caminhar com você. O que Jesus está dizendo hoje: eu quero caminhar com você, eu quero entrar no seu barco. Lembra de onde você permitiu que eu descesse do seu barco? Pare de lutar na sua força e permita que eu entre no barco. Então, pare e reflita, como eu disse. Onde você permitiu que Jesus descesse do barco ou saísse da sua caminhada? Voltando ao texto, o problema não está em levantar o temporal ou subir as ondas. A palavra diz: levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco. O problema não está em você, não está no temporal ou nas ondas. O problema está em você perder a confiança em Deus e na sua palavra, diante do temporal e diante das ondas. Chega para a pessoa do seu lado e diga assim: o problema nunca foi o temporal, nem a altura das ondas. Diga assim: o problema é perder a confiança em Deus, em sua palavra, em meio ao temporal e ao ver o tamanho das ondas. Quantas pessoas que se desesperam com o temporal? Tem uma pessoa, já não foi uma nem duas vezes, que a pessoa chega desesperada e fala assim: pastor, eu perdi meu emprego, pastor, e agora? Totalmente aflita, angustiada. Eu falei: e agora? É porque Jesus tem um emprego melhor para você. Ele fechou essa porta porque Ele vai abrir uma porta ainda maior para você. Ou você acha que Deus, que abriu aquela porta, e não tem mais poder para abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta na sua vida? O problema não está no temporal, o tamanho das ondas. O problema está porque as pessoas perdem a confiança em Deus e a confiança na palavra. E agora? E agora com esse sistema? E agora? Ei, eu não estou preocupado com o sistema humano. Eu estou preocupado em ter uma comunhão divina. Porque se eu tiver uma comunhão divina em qualquer sistema, seja qualquer presidente que estiver da frente do Brasil, se eu tiver a comunhão divina, não é a economia da terra que vai mover a minha prosperidade. A minha prosperidade está em cumprir mandamentos, ser fiel, ser humilde, obedecer a Deus, guardar a palavra dEle, confiar nele e esperar que o resultado é uma vida em abundância. Então não olhe a tempestade. Quantas pessoas que ficam reparando a tempestade, as ondas. Uma pessoa chegou para mim, eu descendo a escada da reunião: pastor, me ajuda, pastor. Olha só, pastor, eu quero mostrar para o senhor o diagnóstico médico. O médico me deu, é desesperador. Eu falei: eu não quero nem olhar o diagnóstico médico. Eu quero orar por você, porque a palavra de Deus diz assim: seja curado. Portanto, não sei o que tem nesse diagnóstico médico, eu sei o que tem na palavra. E a palavra diz que Ele enviou a palavra e os curou e os livrou de tudo aquilo que era mortal. Então eu não quero profetizar o que os médicos estão dizendo, eu quero profetizar o que Jesus disse, que Ele levou sobre si a dor, a doença, a enfermidade, o castigo a paz estava sobre o meu Jesus naquela cruz. E naquela cruz nós fomos completamente sarados.
Então diga para você mesmo, nunca a tempestade e as ondas nunca foram um problema. O problema é perder a confiança em Deus e na sua palavra. A passagem continua e diz que Jesus estava na polpa dormindo. Polpa é a parte traseira do barco. Ela é responsável por controlar a direção e a estabilidade da embarcação. O que é polpa? A parte traseira do barco, que é responsável de controlar a direção e a estabilidade. Nessa parte geralmente encontramos o leme ou aquela roda de leme, que vai trazer direção. Jesus entra no barco, Jesus vai lá para a polpa e Jesus dorme lá na polpa. O que Jesus está dizendo? Ei, mas a polpa é o lugar do controle, da direção e da estabilidade. Mas Jesus não pegou a roda de leme para direcionar o barco. Jesus estava o quê? O que Jesus está dizendo? Ele falou claramente ao meu coração: ei, diga para a igreja, quando eu estive na terra, eu estava no controle, eu estava na direção, eu estava curando, eu estava libertando, eu estava profetizando, eu fiz sinais, prodígios, maravilhas. Mas o que eu quero dizer nessa passagem da Bíblia? Eu estou dizendo o que eu disse para os apóstolos, eu queria ensinar para os apóstolos. Chegou aquele momento, era o momento dos apóstolos pegarem a direção, pegarem a estabilidade do barco e romper a tempestade e as ondas do barco. Jesus está dizendo para você: eu quero dormir, porque eu quero mostrar para você que você tem autoridade para segurar o leme, você tem autoridade para direcionar, você tem autoridade para passar pela tempestade, você tem autoridade para passar por cima das ondas. Ei, eu quero fazer milagre, continuando fazendo milagre, mas agora eu quero fazer milagre com você no controle. Ei, Jesus está dizendo: eu quero fazer milagre agora com você no controle. Balança essa pessoa do lado e diga assim: Jesus quer fazer milagre, mas agora é com você no controle. Amém. Ei, as ondas estavam acima do barco. Talvez você se ache numa tempestade que as ondas são grandes demais, estão acima do barco. Ei, tira o foco do tamanho da onda e coloca o foco no tamanho do seu Deus. Coloque o foco no tamanho da palavra dele. A tempestade está se levantando, então ela é um bom teste para despertar a sua fé. O segredo não é fingir que a tempestade não existe. Não. O segredo é profetizar sobre a tempestade. Tem pessoas que ficam tentando fingir que a tempestade não existe. Tem pessoas que tentam fingir que a doença não existe. Tem pessoas que tentam se convencer que essa dor não existe. Ei, a dor existe, a tempestade existe. O diagnóstico médico da Raíssa era verdadeiro. Mas a questão não é você ficar impressionado com o diagnóstico médico. É você se posicionar como ela falou, assim: não, ei, eu acredito, se for câncer, vai desaparecer. Veio o diagnóstico, como o diabo é sujo, aí ele não colocou o diagnóstico, colocou endometriose para ela aceitar a endometriose. Não, é normal. Aí o que ela falou? Ei, é endometriose, então também vai ter que sair, em nome de Jesus, eu não aceito na minha vida. Então é isso, é você não olhar a onda, é você focar em Deus, é você dar uma palavra de ordem: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Tempestades se levantarão no curso da sua vida. Ei, mas você tem que deixar a timidez, você tem que se posicionar. Diga assim: eu tenho que deixar a timidez e eu tenho que me posicionar. Ei, você tem que falar: na minha casa não, na minha família não, na minha descendência não. Ei, na minha empresa não, nos meus negócios não, na minha vida financeira não. Cala-te e aquieta-te e saia. Saia em nome de Jesus da minha finança. Saia em nome de Jesus do meu corpo. Saia em nome de Jesus do meu presente.
E existe um futuro que Deus preparou para mim, eu vou viver esse futuro. Então diga assim: eu não aceito vento, mar, cala-te e aquieta-te. Não, mas com mais entusiasmo aí, diga assim: ei, vento, mar, na minha vida, cala-te e aquieta-te. Diga assim: toda tempestade que está se levantando, eu me posiciono, e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem: cala-te e aquieta-te. Entenda algo essa noite. A palavra diz que Jesus, quando ele entrou no barco, não tinha tempestade. Quando Jesus entrou no barco, estava tudo tranquilo. Jesus vai lá para a polpa, ele deita e ele começa a dormir. E aí acordam ele. Quando acorda, ele vê a tempestade, mas Jesus não perdeu a paz interior que estava dentro dele. Do lado de fora uma grande tempestade, mas do lado de dentro de Jesus uma tranquilidade. O que eu disse? Eu falei que Jesus entrou no barco, estava tudo tranquilo. Ele acordou na tempestade, mas ele não perdeu a paz interior dentro dele. Para você viver o milagre, você tem que lembrar que você pode ter dormido estando tudo tranquilo, e que talvez você vai acordar uma grande tempestade, e que você não pode permitir que a paz interior seja perdida, porque se a paz interior for colocada para fora, ela vai acalmar toda a tempestade, e ela vai diminuir toda a altura da onda. Mas pastor, eu dormi, estava tudo tranquilo, e acordei, está um terror. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga na terra, nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu verei o grande livramento do Senhor na minha vida. Você entendeu? Você entendeu de que time você pertence? Então Jesus dormia, acordou na tempestade, mas não perdeu a sua paz. Não perca a sua paz. E por fim, despertaram Jesus. Despertaram Jesus e falaram assim: mestre, não importa que pereçamos. Jesus, naquele sono tranquilo, ele acorda em meio daquela tempestade, ele não perde a paz, ele sabe quem ele é, ele sabe a identidade que ele possui, ele sabe a palavra que ele ouviu do Pai: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha uma identidade já firmada, ele sabia quem ele era, e porque ele sabia quem ele era, ele se posicionou. O que acontece, tem pessoas que não sabem a sua verdadeira identidade e não se posiciona, e se você não se posicionar, o diabo vai roubar a sua identidade. Mas a palavra de despertaram Jesus, e a palavra que o Espírito Santo falou para mim, é a palavra que Paulo fala para Timóteo: desperta o dom que há em ti, através da imposição das minhas mãos. Isso está lá em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículos 6 e 7. O que Deus está falando essa noite aí: desperta o dom que há dentro de você, que foi colocado pelo meu Espírito. Desperta o dom da fé, desperta o dom da cura, desperta a sabedoria, desperta a palavra oportuna, desperte a profecia, desperte a sabedoria. Ei, desperte o Espírito Santo que está dentro de você.
Porque eu olho para a tempestade, porque eu esqueço que existem dons e talentos que o Espírito Santo colocou dentro de mim, e eu paro de exercer esses dons e talentos, e aí eu me sinto pequeno, como gafanhoto aos olhos do gigante, e aí eu temo, e aí eu começo, ao invés de eu profetizar a palavra de vitória, eu vou profetizar: não, os nossos filhos vão se tornar alimento para eles, como falou lá os 12 espias, os 10 espias. E aí Deus falou: ei, os filhos que vocês falaram que iriam se tornar alimento para eles, vocês vão morrer todos no deserto, e aqueles seus filhos vão entrar na terra prometida, vão expulsar os gigantes e vão tomar posse da terra. E se cumpriu a palavra que Deus falou. Os filhos deles entraram depois de 40 anos, derrotaram todas as nações, 7 nações mais poderosas do que eles, e tomaram posse da promessa que Deus falou a Abraão: toda essa terra eu vou dar à sua descendência. Sabe por quê? Porque eles não olharam para a tempestade, e eles não olharam para o tamanho das ondas, mas eles confiaram na palavra que Deus havia liberado sobre o patriarca: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu tenho uma boa notícia a dizer para você: você faz parte dessa descendência de Abraão. Em você será bendita a sua casa, a sua família, os seus descendentes, os seus netos, os seus bisnetos. Ei, a boa mão do Senhor vai te acompanhar. O que você precisa? Deixar a multidão de fora e levar Jesus no seu barco. Fique de pé. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Deus da provisão, seu nome é Jeová Shalom, Deus da paz, seu nome é Jeová Nissi, o Deus da vitória, seu nome é Jeová Tsiqueno, o Deus da justiça. Seu nome é Jeová Elohim, o Deus que está no controle. E o seu nome é Jeová Sabaote. Nunca perdeu uma guerra, jamais perdeu uma batalha, e não vai ser da sua vez que ele vai perder a guerra e vai perder a batalha. Essa batalha contra essa enfermidade vai ser ganha em nome de Jesus. Essa batalha contra esse desemprego vai ser ganha em nome de Jesus. Ei, essa batalha da escassez vai ser vencida por Jeová Jireh. Ele vai trazer a provisão. Ei, hoje à noite você sair aqui convicto de que você vai deixar de ser tímido, você vai deixar o medo de lado, você vai expulsar o medo da sua vida, e você vai se colocar e dizer: ei, vento, cala-te, ei, mar, aquieta-te, porque hoje é a noite do meu milagre, hoje é a noite da minha cura, hoje é a noite de eu me mover em fé, hoje é a noite de eu ver que a tempestade é pequena e que as ondas não são tão grandes. Hoje à noite você chegar para a tempestade e para as ondas e falar assim: ei, saia da minha frente, porque se você não sair da minha frente, eu vou humilhar você, eu vou descer do barco e eu vou passar andando pelas águas sobre você com os meus pés. Feche os seus olhos. Pai, a ordem foi entrar no barco, passar para o outro lado, mas nós não iremos negociar com medo, com a dúvida. Pai, nós queremos tirar a multidão do nosso barco, e nós queremos colocar o Senhor, Jesus e o Teu Espírito no Santo dentro do nosso barco. Nós fazemos questão pela Sua companhia, nós fazemos questão pela Tua presença. Como Moisés falou: Pai, não nos faça sair deste lugar se a Tua presença não for conosco. Tempestades irão, Senhor, se opor no meio do caminho. Nós sabemos disso, porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo.
Mas nós não iremos nos intimidar com a força do vento, com a altura das ondas. Podem estar até acima do nosso barco, mas existe uma proteção, Pai. Existe um escudo. Existe a sua mão nos cobrindo, assim como a nuvem durante o dia guardava e protegia do calor intenso do deserto. E assim como a coluna de fogo aquecia em meio à queda de temperatura no deserto, que é abaixo de... chega a ser negativo. Mas o Senhor mostrou que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que se importa, um Deus misericordioso, bondoso, um Deus que trabalha, como a palavra diz, nunca se viu, nem com os olhos se perceberam, nem com ouvidos ouviram, um Deus além de ti que trabalha por todos aqueles que esperam. E a palavra continua dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Deus do milagre andou com o povo no deserto, e a palavra relata que as roupas não envelheciam, os calçados também não. O Deus que sustentou com maná durante 40 anos no deserto. No momento de escassez, a água saiu da rocha. No momento de desejo, cordonizes foram enviadas. No momento de desespero, a água amarga se tornou-se doce. No momento de resistência, as muralhas de Jericó caíram. É esse Deus que nós servimos, e esse Deus é o Senhor. O Senhor está nos convocando a tomar posição de controle e comando. Como teu Espírito falou, Jesus quer dormir no barco, porque Ele quer ensinar que nós temos que estar no controle da situação. Nós não podemos estar desesperados, nós não podemos fazer parceria com medo, nós não podemos fazer parceria com a dúvida, nós não podemos, ó Pai Senhor, perder a nossa confiança em Ti. Nós iremos ditar a direção e a estabilidade do barco. Sabe por quê, Pai? Não é devido à nossa capacidade, é porque é devido à presença de quem está no nosso barco. E a Tua presença é radioativa, e quando o Senhor está presente, a força do Senhor se apodera do nosso corpo. E uma pessoa que é fraca, uma pessoa que é debilitada, uma pessoa que está no último estágio, de acordo com a medicina, mas ela consegue, através da fé, trazer força, e como a palavra diz, digo fraco, eu sou forte. Nós nos apropriamos essa noite, ó Pai, da força do Senhor. Nós nos apropriamos do poder do Senhor. Nós iremos romper a tempestade, nós iremos romper a onda, nós iremos estar do outro lado, porque não é como começa, mas é como termina. E como vai terminar? Nós iremos para o outro lado e nós iremos demonstrar um evangelho de poder, de graça, de vitória, onde curas, milagres e sobrenaturais acontecem, onde a graça e o favor do Senhor é sobre as nossas vidas, e onde iremos ensinar ao mundo a ser totalmente dependente do Senhor. Porque nada somos se a Tua presença não for conosco. Se o Senhor não estiver conosco, nós não temos proteção. Sem a Tua presença, Pai, não adianta ter a letra, como Paulo diz, a letra mata. Não adianta ter sabedoria humana. Paulo diz, o evangelho dele não era pautado em sabedoria humana, mas era a demonstração de poder. É isso que nós queremos aqui no Culto Souza, a demonstração da Tua presença no nosso meio. Por isso nós profetizamos, ó Pai, cura, salvação e libertação, e que pessoas sejam curadas, libertas e restauradas, tanto a vida delas como das pessoas que elas estão representando. Pai, as pessoas que estão nos assistindo na internet, que elas sejam curadas, libertas, transformadas,
tenha os casamentos restaurados, as enfermidades saiam do corpo, as doenças desapareçam em nome de Jesus, os diagnósticos médicos sejam mudados em nome de Jesus. Pai, que as doenças que, de acordo com a medicina, que são incuráveis, como aconteceu, Pai, com a Rúbia, Pai, a Raíssa, Pai, a endometriose aos olhos da medicina é incurável, e o Senhor provou que a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, Senhor, cumpra, Deus, o que o Senhor está mostrando na vida do Helder. Pai, que o Senhor cumpra, Senhor, a cura completa na vida da Elissa. Que o Senhor cumpra a cura na vida, Senhor, ó Pai, das minhas filhas. Pai, que o Senhor, ó Pai, as pessoas que têm, Senhor, diagnósticos e doenças nessa noite, ó Pai, sejam completamente curadas e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, diga sim. Eu concordo, eu creio. Eu ligo na terra para que seja ligada no céu, em nome de Jesus, amém. A equipe vai estar se posicionando. Se você quer receber uma oração, nós iremos orar por você. E você quer ir para casa, eu quero te abençoar, eu quero profetizar. No próximo culto já vai ser 2024. E já quero profetizar que no primeiro culto Souza você já entre com a liberação de uma porção dobrada em 2024 sobre a sua vida. Bispo JB tem liberado 2024. 24 é 2 vezes 12. 12 é é um número profético na Bíblia. A palavra diz que foram 12 apóstolos. A palavra diz que sobraram 12 cestos. Ei, é um ano de porção dobrada em nome de Jesus sobre a sua vida. E eu quero declarar que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que venha um 2024 super abençoado, com porção dobrada, e tudo aquilo que você não conseguiu conquistar em 2023, você venha conquistar de forma dobrada em 2024, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.